Meus irmãos, eu já tenho falado para vocês e é uma oportunidade de Deus para nós termos esse momento nesse final de semana com o pastor Ivonildo. Nós já nos conhecemos há algum tempo, fomos colegas de pós-graduação em Vitória, né, Ivonildo, com o Hernandes. E ali nos conhecemos, fizemos uma amizade boa. E o pastor Ivonildo tem sido muito usado por Deus em diversos lugares para falar sobre o assunto de finanças. E é uma alegria tê-lo conosco, eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados por ele nesse final de semana. Ele vai estar amanhã à tarde e à noite também falando para toda a igreja. Meus irmãos, é bom estar aqui nesta tarde. E pela primeira vez na cidade de Uberlândia. Já passei várias vezes por aqui. Eu sou de Montes Claros, do norte. Moro lá no Espírito Santo já há 29 anos. Mas é a primeira vez que eu venho ministrar aqui na cidade. Mas já é a igreja de número 1017 que eu tenho visitado. A igreja presbiteriana é a segunda que mais me agenda no mundo. Eu sou agendado por essas primeiras igrejas. Batista, depois a igreja presbiteriana. Sou muito amigo do pastor Hernandes. E ele, ali quase que vizinho, ele mora em Vitória. Ele tem hoje duas residências, né? Vitória e São Paulo. Mas penso que em breve ele deve estar assumindo de vez lá São Paulo, porque é complicado ir na igreja uma vez ou outra, e ele tem um ministério muito arrojado. E o pastor Hernandes, nós somos amigos de almoçar juntos, de conversar, abrir o coração juntos. E ele foi a pessoa que me deu a honra de prefaciar meu primeiro livro, mesmo eu sendo nazareno, viu? Então, pastor Hernandes, ele por conhecer a igreja do Nazareno, lá em Campinas, onde ele estudou, e ele tinha uma ligação com os nazarenos. Mas quando eu tive a oportunidade de convidá-lo para prefaciar meu primeiro livro, ele não me conhecia, e ele me deu um voto de confiança. Tinha aquela turma que fala: "Ih, rapaz, tem coisa melhor no mercado, você faz só 500 cópias desse livro que você aí não vai longe não". E gente que estava pagando para fazer, né, revisão e avaliação do meu livro, né, e gente me jogando para baixo. E o Hernandes falava assim: "Pode fazer 2.000 cópias para começar, porque esse livro vai detonar". E um incentivador de marca maior, porque tem os sonhadores e tem aqueles que são os assassinos dos sonhos, né? Só sabe para detonar. E ele disse: "Não, pode fazer 2.000 cópias", e não vai dar não. E olha, graças a Deus, pela vida do pastor Hernandes. O livro está acabando a 15ª edição, esse livro que ele me prefaciou. E como um presbiteriano disse, eu estou sem a cópia dele aqui, empresta aqui, minha amada. Como um presbiteriano disse: "Olha, o livro pode não ser bom, mas se tiver o nome do Hernandes na frente, o pessoal compra, viu?" Ou então, falam também do pastor Dr. Rousseau Shedd: "O livro pode não prestar, mas Dr. Rousseau Shedd prefaciou, não importa o tema, a capa, pode comprar. Pelo menos tem o nome de uma pessoa séria lá na capa do livro." Mas esse livro aqui, e que alguns têm às vezes uma impressão com esse tema: "Peraí, chega, mendigo jamais." O que é isso? Então, quem lê o livro sabe o que é. E hoje eu diria para você que é o livro mais vendido no meio evangélico, na área de finanças hoje. Está acabando a 15ª edição, não deve ter 500 cópias mais dele. E foi traduzido para o espanhol, para o italiano, um livro prático. Várias igrejas estão usando esse livro na escola bíblica dominical, porque cada capítulo dele tem um questionário para você fazer uma avaliação dessa questão toda do dízimo, da oferta e como administrar essa questão. Então, é um livro que se você não tinha a ideia desse livro, a ideia é isso. E aconteceu uma história interessante com esse livro em Belo Horizonte, com a igreja metodista. Não sei se você conheceu o pastor Pontes, que foi pastor lá em Vitória, na primeira metodista. Ele foi pastorear lá em Belo Horizonte, ele me convidou
para fazer um seminário. O seminário ia ser sexta-feira à noite, sábado de manhã e domingo, porque no sábado à noite tinha um casamento. Então, tinha que cortar o sábado à noite. Aí, sábado de manhã, ia ter um café. Ele foi lá, me pegou no hotel, me levou. Quando nós estamos chegando na rua da igreja, e foi aquela turma de mendigo na porta da igreja. Ele colocou o nome do seminário, Seminário de Finanças, chega mendigo jamais. Escuta, cheio de mendigo na porta da igreja. Ele falou assim, que é isso? Eu comecei a caçar alguma coisa, para ver se tinha alguma coisa que chamou a atenção daqueles mendigos, né? A faixa que eles fizeram, nosso português é uma maravilha. Se você esquecer uma vírgula, uma exclamação, vão entender outra coisa. Aí eles colocaram Seminário de Finanças, chega mendigo. Não tinha a exclamação nem a vírgula, o camarada leu correto. Chega mendigo. Aí o presidente do sindicato dos mendigos chamou a galera todinha. Aí quando o pastor vai sair do carro, é aqui que vai ter um seminário para nós? Aí o pastor falou assim, E eu já tinha falado para ele assim, olha, eles foram convidados, olha lá, chega mendigo. Aí tiveram que tomar café lá com os mendigos naquela manhã, tratamento de Deus para a igreja, naquela manhã. Então foi assim um tempo muito interessante. E teve um colega lá que até brincou com ele sobre esse livro. Ué, você está trazendo um pastor para acabar com os mendigos de Belo Horizonte? Ele falou, não. Se eu conseguir acabar com os mendigos espirituais da minha igreja, estou satisfeito. Boa. Quem pergunta o que não deve, escuta exatamente. Não. Quem pergunta, isso aí. E esse livro aqui é um outro que eu estou recomendando, é o meu segundo livro mais procurado. Eu sou autor hoje, irmãos, de 34 livros, 27 nessa área de finanças. Esse livro aqui é para empreendedores, empresários, pessoas que têm sonhado em ter seus próprios negócios, vivendo na dimensão das águias. É um livro que eu conto as lindas histórias do Samuel Colgate. Por que ele chegou a ser essa sumidade no mundo? Grande Colgate. O Roberto Lee Tourneau, o inventor da escavadeira Caterpillar, que também chegou a ter um final como Colgate, vivendo uma vida com 10% e devolvendo 80% de oferta e 10% que é o dízimo. Então eu falo aqui sobre os homens de Deus e as mulheres de Deus, como é que foi que eles cresceram. Nada de teologia da prosperidade. Tenho nojo disso. Aliás, se eu pregasse teologia da prosperidade, o pastor Hernandes nunca colocaria o nome dele no livro meu. Então, mas é um livro muito interessante e que você, na verdade, eu faço aqui uma introdução, uma comparação sobre a teologia da prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade do vale tudo. E uso muito material do pastor Ariovaldo, um camarada equilibradíssimo, e o Dr. Russell Shedd na introdução desse livro aqui. Recomendo, trouxe 44 cópias só. Era o que eu tinha, eu trouxe. Então, se você quiser, aproveite hoje, que amanhã não tem material. Trouxe uma bolsinha que não tem, acho que lá 100 cópias de livros ao todo do que eu trouxe. Esse aqui é para gente compulsiva, só tem 8 cópias dele, não tinha material. Dinheiro é uma vitrine que fascina, mas que também assassina. Então, gente que tem um comichão na mão para gastar. Aqui em Uberlândia eu vi dizer que não tem esse problema, é só lá em Vitória que tem esse problema, né? Então, é um livro muito útil para essas pessoas que têm dinheiro, mas gasta com qualquer coisa e fica desesperado com uma droga que tem que gastar. Então, esse é um livro muito interessante e eu recomendaria você que tem essa dificuldade ou que conheça alguém, e se você pode adquirir também essa cópia. Agora, esses dois aqui não são de minha autoria, mas eu sou um autor diferente. Quando eu leio um livro que eu acho que é interessante e eu gosto, eu recomendo. Esse aqui é um homem que para mim é um dos maiores pregadores que nós temos hoje no Brasil, o Lázaro Aguiar Valvassoura. Pastor Aguiar, pastor da primeira igreja do Nazareno de Campinas, pregadorzaço. E
Ele lançou esse livro aqui para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Bálsamo e mel. Então trouxe, como ele é muito grosso, ele ocupa 10 lugares no livro meu, olha só. 10. Pode colocar mais de 10, mas é um livro espetacular. Baseado naquela passagem, quando Jacó pediu para um dos filhos para trazer mel, um pouco de mel e um pouco de bálsamo. Então, é um livro muito confortador, que você pode ler todo dia, uma cópia para um momento desse. E pastor Jeremias, inclusive, faz uma recomendação aqui, eles são grandes amigos. Então, trouxe umas cópias desses. E o filho dele acabou de lançar esse livro aqui, e eu acabei de ler esse livro. Gente, excelente livro. O Deus da Esperança. Um livro com letra grande, com umas frases fantásticas, frases de efeito sobre a esperança. E, na verdade, eu estudei esse livro aqui. O livro é recomendado por Dr. Dale Galloway, o Dr. Estevão Fernandes de Oliveira, Dr. William Douglas, um livraço. Então, após o nosso primeiro momento, vamos ter um intervalo, esses livros vão estar expostos ali, você poderá adquirir. E, não ali, mas é ali, ok. E, no mais, eu quero dizer para vocês que é uma honra para mim receber o convite do pastor Honório. Nós nos conhecemos realmente lá no curso que nós estávamos fazendo em Vitória. E eu tive a alegria de poder ministrar 2 vezes na igreja que ele foi pastor. E ele só não é idolatrado lá em Cachoeiro, porque idolatria é pecado. Mas eu fiquei feliz quando eu cheguei lá em Cachoeiro e vi o carinho que o povo tem por ele. Estive lá, parece que em maio, outubro eu tenho certeza, e acho que foi em agosto que eu estive lá. Tive 2 vezes, a igreja me amou, e a última vez que eu fui lá dei meu testemunho da minha vida, e provavelmente amanhã à noite eu devo estar compartilhando com vocês o meu testemunho. Se você quiser pegar uma boa bagagem do assunto de finanças, aproveite hoje e amanhã de manhã, porque eu quero compartilhar com vocês, e amanhã à noite vocês vão entender por que Deus me chamou para ser um instrumento no meio da igreja evangélica na área de finanças. Eu sou pastor nazareno, já por 31 anos, no estado do Espírito Santo, na mesma igreja, quase 29 anos. Entreguei agora, e hoje eu sou um pastor emérito por causa desse ministério. Tanta procura das igrejas sobre esse assunto, e eu não estava dando conta. Viajar, cuidar de igreja, escrever, ser superintendente da igreja no estado, eu fiquei até doente. E aí eu tive que começar a pedir a Deus uma direção. E estava numa batalha há 10 anos atrás sobre o que é que eu ia fazer. Ficar com a igreja, só escrever, porque ficar com a igreja, escrever, e eu não consigo. Eu acho que, aliás, alguém já disse, você não consegue fazer duas, 3 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Você tem que optar por uma. E essa é uma faceta de muita carência na vida da igreja no mundo. A questão de finanças, muito conflito, muitos escândalos, muitas dúvidas. E Deus, então, eu não sei o que foi que ele achou, mas ele achou alguma coisa em mim. E está me dando forças para viajar aí o mundo, toda semana numa cidade. Eu fui ministrar agora 2 semanas nos Estados Unidos. Das 10 igrejas que eu fui lá, 10 batistas, e a outra foi a Assembleia de Deus. Cheguei 2 dias depois de Brasília, depois fui para Belo Horizonte semana passada, no sábado à tarde, estava lá ministrando. Inclusive encontrei lá o pastor Jeremias Pereira, ele estava saindo e eu entrando. E aí, depois saí de lá sábado, no finalzinho do dia, fui para Campinas, chego em Vitória e aqui estou, para juntos nós compartilharmos a palavra do nosso Deus. Esse primeiro tempo que eu quero ter com os irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra primeiro de alerta para todos que aqui chegaram. E essa palavra eu trouxe ontem,
na semana passada lá na Batista Central de Belo Horizonte, estive lá no pastor Jorge Linhares, trouxe essa palavra, e eu tenho visitado todas as igrejas que eu tenho visitado, os pastores têm me pedido para trazer essa palavra. É uma palavra de alerta para a igreja sobre os perigos que a igreja tem enfrentado nesses últimos tempos com relação a propostas que as redes sociais estão recebendo de homens que no passado fizeram diferença na vida da igreja e que hoje estão trazendo muita confusão na cabeça do povo de Deus sobre esse assunto do dízimo. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias 2. Malaquias capítulo 2. Se você quiser aproveitar esse momento para você descansar, suas pernas é bom. Sua corrente sanguínea vai ficar agradecida. E você vai ganhar com isso. E que bom que eu vou falar, falar de pé, porque depois você acabar de almoçar e comer um churrasco, e eu gosto de churrasco, você sentar, você dorme. Graças a Deus. Então, se o pastor Honório tiver uma soneca aí, eu vou bater o pé aqui, pastor. E eu queria pedir com muito carinho a você, se você puder, desligar seu celular para nada venha atrapalhar você, nem a mim, nem a nós. Eu fui numa igreja presbiteriana no Rio de Janeiro e vi na entrada da igreja assim: desligue seu celular e ligue-se em Deus. Achei muito interessante, gostei muito. E eu fiquei muito desapontado. Recentemente fui numa igreja, não era o pastor da igreja não, mas um pastor que estava presente. Eu estava ministrando a palavra de Deus e um pastor respondendo e-mail na hora da pregação. O pastor da igreja percebeu, foi chamar a atenção dele, assim, particular. Eu já tinha visto. Se fosse na minha igreja, eu chamaria atenção. Se fosse na minha igreja, podia ser quem fosse. Mas eu não posso chamar a atenção de ninguém, que não é minha ovelha. E aí aquele homem, aí o pastor foi falar com ele e disse: não, eu estava respondendo aqui que eu não podia atender naquele momento que eu estava ligado na pregação. Eu falei: estava ligado na pregação, vendo mensagem, tocar. Não. Jesus fala de várias maneiras, menos via celular. Pode anotar, essa aqui é boa, não é minha não. Eu vi no Facebook. Jesus fala de várias maneiras, mas não adianta levar celular para a igreja, que ele não vai falar via celular. Então, por isso que é bom tê-lo desligado, para que você esteja completamente conectado à palavra do Senhor. Peço isso com muito carinho à igreja. Malaquias 2, versos 7 e 8 diz assim: os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo. Na linguagem de hoje a minha. Se a sua é diferente, pelo menos você escute. Mas é a mesma. Então vamos lá. Vão consertar? Ok. Então, escute enquanto eles estão colocando, depois a gente se liga lá. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor, o Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Quero chamar a sua atenção para essa parte do verso 7 que diz o seguinte: os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito. E o verso 8: mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Podem se assentar, que Deus aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Meus queridos, há uns anos atrás, Deus me deu uma oportunidade de poder escrever um livro que está esgotado, deverá voltar ao mercado, eu creio que até o final do ano, intitulado Quem Diria? Esqueceram de Mim. Na verdade, esse livro,
Ele não tem nada a ver com aquele filme que talvez você tenha assistido, Esqueceram de Mim. Algumas pessoas até me perguntaram quando esse livro foi lançado: ô Ivanildo, esse livro tem a ver com esse filme? Eu disse: que filme? Ah, você não assistiu o filme Esqueceram de Mim? Eu falei: não. Mas a mensagem central do livro de Malaquias, na verdade, é um Deus que se sentiu esquecido na história por dois grupos. E quando você estuda Malaquias, mais do que lê, quando você estuda o livro de Malaquias, você faz uma pesquisa no livro, você vai perceber que há um Deus que se sente abandonado, um Deus que se sente esquecido, jogado pelos cantos, pelos sacerdotes, ou seja, pela liderança, e também pelo povo, que depois de perceber que aqueles que estavam ensinando o que era direito, o que era correto, o que era certo, e que estavam vivenciando aquilo, de repente começa a ser um mau exemplo, o povo vai pelo mesmo caminho. Então, estudando este livro, para naturalmente você ter como ter um respaldo, não é, tremendo para o livro, eu pude ver que uma das queixas de Deus, e com muita veemência, era os sacerdotes que estavam agora deixando de não só pregar a respeito da temática do dízimo, temática essa que durante anos o reverendo Jacó Silva, muito conhecido de vocês, o homem que era o mensageiro da igreja presbiteriana no Brasil. A igreja presbiteriana tinha um problema na área do dízimo, ou não tinha um problema, mas o pastor estava querendo ensinar a igreja. Chamava o reverendo Jacó Silva, e ele vinha e ministrava a palavra a respeito do dízimo. E, inclusive, teve um presbiteriano que, ao falar a meu respeito no livro Lágrimas de um Sacerdote, ele disse que Deus recolheu o reverendo Jacó Silva e colocou no lugar dele o reverendo Ivanildo Teixeira, o reverendo Itamar Bezerra, lá, que está hoje lá acho que em Salvador. Então, eu tive o privilégio de ministrar na igreja dele quando ele estava em Sergipe. E então, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a perceber Deus cobrando dos sacerdotes que estavam vivendo uma vida agora disforme àquilo que eles haviam aprendido. Tanto é que quando você lê o capítulo 1 de Malaquias e o verso 14, você já vê um Deus puxando a orelha, dizendo de uma forma tão firme: olha o que está escrito aqui: maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o rei, o todo-poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor, o todo-poderoso, estou falando. Então, o Deus que inspira o profeta Malaquias, que inspirou a todos os outros profetas, diz, e ele anotou essa mensagem: amaldiçoado seja, infeliz seja, maldito seja aquele que, tendo um animal perfeito, aquele que tem um salário perfeito, e na hora de me entregar o que é correto, enfia algo indevido, algo defeituoso. Então você vê um Deus irado nesse livro de Malaquias, logo de cara, no primeiro versículo: sentença da parte do Senhor. Um livrinho animado para você ler. Olha, qualquer livro que venha com um início dessa forma, normalmente não é motivador para você ler. Só quem gosta do assunto é que vai ler. Mas é um livro que ele já começa abrindo de forma pesada: sentença da parte do Senhor contra o meu povo. Está lá no verso 2. E aí o Senhor diz: eu sempre amei vocês, mas eu agora estou sentindo de que vocês estão se perdendo. E quando você pega o livro, você vai ver que
o povo estava se perdendo porque a liderança havia se perdido. A liderança havia deixado o que era correto, o que era direito, e nos primeiros capítulos você percebe que a ênfase aqui é Deus cobrando a questão da fidelidade e da generosidade da liderança e do seu povo. Aí no capítulo 2 você vê o Senhor falando de que o sacerdote ele deve ensinar a verdade a respeito do Senhor, todos devem pedir conselho para eles, para saber o que é direito, porque eles são os mensageiros do Senhor, o Todo-Poderoso. Mas aí vem uma observação, mas só que vocês estão saindo do caminho certo, porque vocês já fizeram muitas pessoas pecarem. Aí quando você entra no capítulo 3, aí vem lá uma pergunta que todo mundo conhece esse texto, na presbiteriana e nas igrejas em geral. Aliás, eu tenho até brincado para a coisa ficar um pouco mais assim, mais tranquila, porque o assunto, para alguns, tem que ter aquele, como é que dá o nome? Um lequezinho, ou um ventilador do lado, ou ar-condicionado, porque esse assunto para algumas pessoas é complicado. Tem gente que às vezes, quando escuta falar de dízimo, pensa que é o diabo que está na frente dele. Não sei por que esse medo, esse pavor. Então, lá no capítulo 3, vem uma pergunta que todo mundo sabe, e aí para descontrair um pouco o povo, eu falo que em muitas Bíblias de muitos crentes não tem Malaquias 3. Ele tem Malaquias capítulo 1, 2 e 4. 3 foi cortado, não é? Ou tem algumas Bíblias de alguns crentes que tem todos os livros, menos o livro de Malaquias, que Malaquias foi, para mim, se não foi um dos profetas mais firmes e duros levantados por Deus na história. Então, porque ele foi firme e ele foi muito objetivo no recado que ele trouxe, então tem gente que não gosta de Malaquias. Então Malaquias, alguns grampearam o livro também, né, para não se deparar com um texto que mexe com ele, que incomoda com ele. E eu penso que eu e você, todos nós, deveríamos fazer uma reflexão quando existe algum versículo, ou algum capítulo, ou algum livro que nos incomoda. Por que esse livro está nos incomodando? É como uma pessoa que às vezes você, quando escuta o nome, ou quando você passa pela rua, você não quer encontrar com ela e não quer ouvir aquilo, não, porque alguma coisa tem que precisa ser resolvido. Alguma coisa. Não fala nesse nome não. Não toca nesse assunto não. Eu não quero falar sobre isso, porque há alguma coisa que não foi resolvido na tua vida. Alguma coisa que deixou de ser acertado. Então, enquanto não for acertado, você pode viajar para onde você for. Você vai estar com esse problema. Então, no capítulo 3, vem aquela pergunta lá, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós roubais e me dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Qual é a ideia dessa exortação, desse alerta aqui para a igreja, hoje à tarde, e com muito amor? No ano passado, eu estava em casa e eu recebi um e-mail de um colega meu batista. Ele é pastor da primeira igreja batista de Nova York. Ele havia entrado num portal e se deparou com um teólogo muito, não sei se talvez muito procurado, mas pelo menos no meio da denominação dele, muito conceituado. Bom, era até não soltar essa asneira. Era muito conceituado até pouco tempo e admirado por muitos colegas, e com uma declaração que ele fez, ele rachou a igreja ao meio. Fizeram uma entrevista com ele a respeito do dízimo. E ele respondeu lá algumas perguntas. E ele, infelizmente, ele caiu aqui no versículo 8, que o Senhor diz assim para os líderes: vocês estão saindo do caminho certo, e agora seus ensinamentos estão fazendo muitas pessoas pecarem. Eu tenho uma responsabilidade, pastor, aqui dessa igreja, pastor reverendo Honório, ele tem uma responsabilidade muito grande, e cada professor de escola bíblica dominical, e qualquer um que tenha oportunidade, chegar atrás de um lugar desse, para ministrar a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos,
nós vamos abençoar as pessoas ou nós vamos destruir as pessoas. Então, se eu não tenho respaldo da Bíblia Sagrada sobre qualquer assunto, eu fico com minha boca calada. Por quê? O que eu acho, o que você acha, você pode achar o que você quiser. Eu posso achar o que eu quiser achar. Mas quando nós estamos tratando, irmãos, de vidas, quando nós estamos tratando do corpo vivo de Cristo, quando nós estamos tratando de eternidade, nós estamos falando de coisa séria. E uma palavra nossa pode levar alguém ao céu ou levar alguém ao inferno. Uma palavra nossa pode tirar alguém do inferno. Entenda-me aqui a colocação. A pessoa que está desesperada, querendo tirar a sua vida, uma palavra minha e sua pode trazer esperança para essa pessoa. Então, esse homem, que é um teólogo, eu não vou citar o nome porque eu não uso dessa prática nem nos meus livros. Eu só cito nome de pessoas nos meus livros, coisas que somam. Mas quando eu sei que não vai somar, eu prefiro não citar. Mas se depois, em particular, me perguntam, eu falo, sem problema nenhum. Só que esse líder, ele respondeu aquelas perguntas que foram feitas para ele, mas só que ele não era o primeiro. Infelizmente não vai ser o último. Nós já tivemos outros. Tivemos alguém que há anos atrás influenciou profundamente a vida da igreja evangélica no Brasil. E eu sabia que ele era dizimista, era meu amigo. Eu frequentava o escritório dele. E às vezes que eu chegava no escritório dele, eu esperava um pouco ele chegar. Ele vinha me receber. Eu via sobre a sua mesa, lá no escritório, eu via lá seu envelope de dízimo. O nome dele lá completo. Envelope de dízimo. Ele era um dizimista. Esse que influenciou muito a igreja no passado. E que hoje prega contra o dízimo. Aí entrou mais um outro. De uma outra igreja muito forte no mundo. E que é um pensador também. E que também está indo pelo mesmo caminho. E agora vem esse terceiro. Esse terceiro eu não sabia. Tanto o primeiro que eu acabei de citar, quanto o segundo, eu já tinha feito umas citações para eles, sem citar o nome deles, nos livros meus. Eles não me responderam. E eu fiz questão de mandar o livro para eles. Nenhum deles. Aliás, todos dois. O primeiro não prefaciou um livro meu, porque ele foi muito humilde. Ele estava prestes, se não estava prestes, ele já estava no caminho da queda. E ele teve o reconhecimento e de entender que ele não tinha condições de apresentar nada e de referendar nada. Ele não prefaciou meu livro. Mas ele me conhecia, sabia do que eu ensinava, sabia do que eu pregava. O segundo prefaciou um livro meu que está esgotado, amigo meu, mas que nesse assunto, tanto o primeiro quanto o segundo, são muito fracos. Conhece muita história, mas a Bíblia para o assunto. Infelizmente, eu quero dizer para vocês uma coisa: há algumas pessoas que acham que elas sabem tudo, conhecem tudo. Irmãos, nós não conhecemos nada. O pouquinho que nós sabemos é numa área que Deus, pela misericórdia dele, ele nos coloca. Por exemplo, às vezes o forte que o pastor Honório tem no ministério dele, eu sou fraco no meu ministério. Às vezes alguma coisa que Deus colocou na minha vida, ele fala assim: eu não tenho tanta habilidade nesse assunto. Mas tem gente que acha que ele domina todas as áreas. E eu, como estudioso, que procuro estudar esse assunto, esses assuntos eu nunca vi embasamento na vida, nem desse primeiro, nem do segundo, e quanto mais desse terceiro agora que entrou ao ser entrevistado. E aí eu fui lá no portal e eu li a matéria. E quando eu li a matéria, eu me senti muito ferido, porque a palavra de Deus foi ferida. E eu liguei para aquele portal e disse: olha, eu vi uma entrevista que foi dada por fulano de tal sobre o dízimo, e eu gostaria, como me senti ferido e a palavra do Senhor foi ferida,
eu gostaria de um direito de resposta. Não, o senhor tem direito de resposta. Pegaram algumas perguntas, as principais que eles julgaram, dentro daquela entrevista que aquele teólogo deu, e mandaram para que eu pudesse responder. E era tudo que eu queria. Eu respondi com base na palavra de Deus. Algumas das perguntas que foram colocadas foram as seguintes. Primeiro, o que é o dízimo? Essa foi uma pergunta feita para aquele teólogo. E ele respondeu o seguinte, que o dízimo é uma forma de distribuir riquezas através da igreja, mas nem sempre a igreja, e poder assim ser um canal de bênção para muitas pessoas. Então, no conceito daquele teólogo, o dízimo era uma distribuição de riquezas. Ele não definiu, para começo de história, ele não definiu o significado da palavra dízimo. Ele não procurou saber e nem quis apresentar para ninguém o significado dessa palavra dízimo, que ela é bem respaldada nas línguas maternas da Bíblia, o hebraico e o grego. No hebraico, massé, no grego, dexatem, no latim, decimare. Então, ele não definiu, ele fez uma colocação daquilo que ele pensava a respeito do dízimo. E aí, quando você pega essa palavra nas línguas, né, do grego e hebraico e grego, o próprio aramaico, que foi também uma das línguas que Jesus também usou, e você pode pegar qualquer outro idioma. Eu já peguei uns 7 dicionários diferenciados. Peguei esses que acabei de mencionar e peguei mais alguns. Qualquer dicionário que você pegue essa palavra dízimo, você não encontra outra definição. Dízimo é a 10ª parte de um valor. É como a palavra no português, tudo é tudo e nada é nada. Você não tem outra definição. Não tem. Eu vou ver o que é tudo no hebraico e no grego. Você vai perder seu tempo. É isso aí, é tudo e nada é nada. Não tem outra colocação. Então, essa palavra dízimo, ela diz que o dízimo é a 10ª parte de um valor. E a Bíblia diz que o dízimo, ele, além dele ter essa definição, ele tem um propósito, que é para a manutenção do ministério, da casa do Senhor. Mas o teólogo, ele disse, não mais do que isso, nem mais e nem menos do que isso. O dízimo é uma distribuição de riqueza que deve, se puder passar pela igreja, vai passar, mas é para ajudar, não é? Quanto mais pessoas, melhor. A minha Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz o que significa o dízimo e qual é a finalidade dele, para que haja mantimento na minha casa. Ele teve sua serventia no meio dos levitas, sim, para sustento da classe levítica, sim, mas o dízimo, ele é para o sustento da casa do Senhor, para o sustento ministerial. Uma segunda pergunta que foi feita para aquele teólogo foi a seguinte: o dízimo é para os nossos dias? Ele disse não. O dízimo foi feito, foi criado, foi idealizado para o povo judeu. O dízimo estava tão somente atrelada à lei. A palavra de Deus para mim, e eu penso que você que está aqui hoje à tarde, você que é um cristão, você que é uma pessoa que teme a Deus e que conhece a palavra de Deus, eu penso que você vai entender o que eu vou dizer aqui.